Agora nós vamos falar sobre uma espera por atendimento que terminou de forma trágica. Um idoso morreu dentro da ambulância no estacionamento do pronto-socorro do HC da UFO, aqui na nossa cidade. O paciente foi transferido da UAI do bairro São Jorge para até o Hospital de Clínicas e ficou esperando vaga por quase 3 horas. Pai amoroso, avô dedicado. Eurípedes Roberto Faria gostava de viajar e vendia artigos de pesca. Um aposentado que não tinha histórico de doenças, mas morreu aos 74 anos após esperar atendimento médico por mais de 3 horas dentro de uma ambulância em frente ao Hospital de Clínicas da UFO. O velório foi neste domingo. Parentes e amigos prestaram a última homenagem a ele. Nossa equipe conversou com a família, que preferiu não gravar entrevista no velório. Os familiares estão bastante indignados com o caso. De acordo com uma das filhas, inclusive, ela estava viajando no momento, pois não imaginava que isso poderia acontecer. O pai chegou a se queixar de dores no estômago antes de ter um infarto e precisar do atendimento. Chegando na UAI São Jorge, ela me disse que não demorou muito para eles receberem a confirmação da transferência para o pronto-socorro da UFO. O que não esperavam era que no HC, seu Eurípedes não iria ser atendido a tempo. De acordo com a empresa responsável pelo atendimento e remoção do paciente, eles teriam recebido a solicitação de transferência do idoso para o Hospital de Clínicas da UFO, após exames evidenciarem um infarto agudo. Devido à gravidade do quadro clínico, essa transferência teria sido feita em caráter de urgência e critério vaga zero. Ao chegarem no local, foram informados que, devido à grande demanda de atendimentos, o hospital não teria condições de admitir o paciente imediatamente. Assim, Eurípedes teria permanecido na ambulância até às 5h11 da manhã de sábado, quando teve uma parada cardiorrespiratória e morreu pouco tempo depois dentro do veículo. Em nota, a empresa que fez o primeiro atendimento afirmou que tudo foi feito conforme as normas de qualidade e segurança ao paciente. Já o HC UFO informou que convive com superlotação constante e muito acima da sua capacidade de atendimento. Disse ainda que a unidade conta com 69 leitos de pronto-socorro e, no momento, 156 pacientes estavam internados no local. O hospital tem feito informes diários e solicitado apoio à Secretaria de Saúde, gestor local do SUS, e tem se colocado à disposição para encontrar formas de ajudar na solução. Tá aí Gabriela Francis trazendo as informações em relação a esse triste caso envolvendo o idoso. O Balão Geral entra nessa história e eu quero muito que você participe com a gente. Corre lá nas nossas redes sociais, porque esse é um assunto muito delicado, muito sério e que tem relevância para toda a nossa sociedade. Porque são inúmeros os questionamentos. Primeiro, por que um idoso ficou tanto tempo assim dentro de uma ambulância esperando para que um procedimento acontecesse o mais rápido possível? Isso envolve atendimento no hospital que é referência na nossa região e é o que está apto a fazer qualquer tipo de procedimento, principalmente quando a gente fala de procedimentos cardíacos. Eu quero você participando com a gente, o Balão Geral, você sabe, é diferente. A gente traz o detalhe e também busca de todas as formas uma resposta das nossas autoridades e questionamentos nós precisamos levantar. Para estar junto com a gente nessa conversa, eu quero chamar agora o nosso repórter Vinícius Lemos, porque envolve, evidentemente, uma falha no sistema de atendimento, já que esse idoso ficou dentro da ambulância, e o procedimento não aconteceu. E a justificativa é, isso, ele ficou ali porque não tinha como atender. Como não tinha? Bom, Vinícius, primeiro vamos falar sobre o que disse o secretário municipal de saúde, Dr. Cláudio Lourenço, sobre o atendimento que foi feito para esse idoso lá na unidade do bairro São Jorge. Tudo bem, Vinícius? Bem-vindo. Boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde a todos. Claro, sempre na medida do possível, a gente tratando de um assunto muito delicado. Obviamente houve uma falha em algum local e isso vai ser investigado. Bom, investigação, antes a gente até de falar a respeito da nossa entrevista que fizemos com o secretário de Saúde, Cláudio Lourenço,
Eu estou aqui no Ministério Público Federal porque o MPF abriu uma investigação. O Procurador da República, Kleber Eustáquio Neves, já fez um despacho, assinou um despacho instaurando esse procedimento para a investigação em relação a esse caso. Isso é uma novidade que a gente já traz aqui. Isso não existe um prazo, mas ele já fez esse documento pedindo a investigação. Conversamos com ele também. Agora, o secretário, Rafael, detalhou como foi esse atendimento lá desde a saída da UAI São Jorge até no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Um percurso ali de mais ou menos 25 minutos e, segundo ele, foi uma transferência feita a vaga zero. Esse foi o critério utilizado, ou seja, urgência máxima para o atendimento no momento em que essa pessoa, no caso a vítima, o senhor Eurípides, chegou, precisava desse atendimento no HC UFO e ele nos detalhou em entrevista. Vamos ouvi-lo. O paciente chegou, deu entrada a uma unidade de saúde, uma UAI, especificamente a UAI do bairro São Jorge. Rapidamente ele foi atendido, a própria família fala muito sobre esse detalhe, rapidamente foi atendido, foi feito o exame para o diagnóstico, foi feito um diagnóstico, nesse caso, de um infarto com supra, que é uma alteração muito grave e que deve ser rapidamente atendido. O médico que atendeu o paciente colocou na central de regulação, que nós temos no município, que funciona 24 horas. Essa regulação, ela, ao entender o que se tratava, ele é um dos casos pactuados com a universidade, que é um prestador de serviço, pactuado como emergência, quer dizer, ele tem que ir de pronto, de imediato. Então, a regulação liberou em critério de vaga zero. O que é vaga zero? O nome diz tudo. Independente de leito ou não, esse paciente tem que ir, porque esse paciente precisa ser tratado imediatamente. Então, o que esse paciente precisava? Esse paciente precisava ir para a hemodinâmica do HC, que é, novamente falando, o hospital contratualizado, que é contratado pelo município, pago mensalmente pelo município, para a realização desse serviço. Então, a nossa UTI móvel foi acionada, uma UTI móvel, por que UTI móvel? Pelo risco que o paciente tinha. Não podia ser ambulância comum, tinha que ser uma UTI. Então, a UTI rapidamente foi, pegou o paciente, em pouco mais de 25 minutos, esse paciente já estava no HC. Lá chegando, a regulação informou a equipe de plantão do HC, estava indo uma vaga zero, se tratava de um infarto com supra. O médico da UTI móvel, inclusive no seu relatório, ele fala que reiteradas vezes ele comunicou à equipe de plantão que se tratava de um infarto com supra. E a gente sabe que nesses casos tempo é muito importante para toda a emergência médica. E, infelizmente, esse paciente ficou muitas horas lá. A gente sabe que a superlotação é uma realidade de todo o serviço público Brasil afora, todo. Se você for numa UAI, se você for no hospital municipal, se você for no HC UFO, que é um hospital regional, claro que sim. Mas aí, nós estamos falando de um caso, primeiro, de uma emergência, que não dá para esperar. Segundo, de um caso em que a equipe de hemodinâmica, o que é isso? É um setor específico do hospital que deveria ter sido acionado. Com certeza, eles teriam ido até o local, é um local que fica ali fechado e que poderia ter feito o cateterismo desse paciente. Esse é, na visão toda, o que não foi respeitado do contrato. Não custa reforçar, era um problema que precisaria de um atendimento na hora, não poderia esperar. E ele ficou a madrugada esperando até que alguém fosse até o local e ninguém foi, aparentemente, e o paciente acabou morrendo.